Olá, tudo bem? Eu sou o Guimel da Ossatec e se você está recebendo esse vídeo é porque provavelmente você pediu para a gente uma proposta de elaboração de estudo de viabilidade financeira para você, ou cliente final, ou construtora. E eu estou aqui para te mostrar como você vai receber o seu trabalho, ok? Quando você contrata um estudo de viabilidade financeira para a Ossatec, a gente te envia basicamente dois arquivos, um em PDF, que eu vou abrir ele aqui primeiro, ele é mais rápido de explicar, está aí na sua tela. Ok, consegui colocar a tela inteira, mas eu acho que não vou usar a tela inteira não. Vou fazer só aqui, isso, tá? Vai um caderno em PDF para você imprimir, com o orçamento completo, do jeito que ele está lá no Excel, tá? Ele é bom, por que a gente viu em PDF? Porque de repente você quer imprimir para você melhor manusear o orçamento, tá? Esse aqui é um orçamento modelo que a gente preparou justamente para apresentação. Então ele vai todo aqui com todos os itens que compõem o orçamento, que estão lá na capa, e eu vou passar com mais detalhe no arquivo em Excel, mas você vai receber isso aqui, ó, resumo da obra, resumo das etapas, orçamento sintético, orçamento analítico, curva BC de insumos, curva BC de serviços, cálculo da mão de obra, tabela de encargos atribuídos, relatório da mão de obra e cálculo do BDI, ok? Esse é o caderno em PDF. A parte que precisa de mais explicação, não que ela seja complicada, é a planilha propriamente dita do Ossatec. E a gente já estava com ela aberta aqui. Eu vou abrir de novo, só para mostrar como é que funciona quando ela abre. Abre em qualquer Excel, né? Apesar de ter uma série de programações nessa planilha e também ela ser protegida na tecnologia blockchain, ela abre em qualquer versão de Excel. É bem provável, por causa das macros, que quando essa planilha chegar para você, você precise habilitar o conteúdo, tá? Isso não vai trazer nenhum dano para o seu equipamento, é por causa das macros que existem na planilha. Essa é a nossa planilha. A gente preparou ela de modo que a navegação seja a mais amigável possível. Tanto que é uma planilha que, apesar de abrir em qualquer Excel, ser uma planilha de Excel, a navegação dela é por links, né? Então, se você clica nos links aqui, ó, resumo geral, resumo das etapas, orçamento, e você tem dois sublinks, analítico e sintético. Curva BC, você tem de insumos e de serviços, ou seja, a navegação da planilha é por links. Você vai ter acesso a todas as abas, exceto essa, que é uma aba interna da Ossatec para cadastramento de insumos do seu orçamento. Só a gente tem acesso a essa aba, ok? Vamos passar pela planilha aqui resumidamente para que o vídeo não fique longo. Primeira aba da planilha é o resumo geral do seu orçamento. O que o resumo geral faz? Ele categoriza, ele separa os custos da obra por categoria. Material, administração local, mão de obra empreitada, mão de obra registrada, que é a mão de obra que você registra e paga encargos sociais em complementares, custos indiretos, já eu explico o que é, serviços globais e BDI, bonificação e despesas indiretas. Esse é o resumo da obra, que traz também uma espécie de dashboard do orçamento, que traz gráfico de análise, né? Beleza, o que pesa mais na obra? Então você vai ter um gráfico em pizza que mostra o material com um peso maior, mão de obra registrada com determinada porcentagem e assim por diante. E tem um gráfico também da mão de obra, porque a mão de obra dentro de um orçamento ela pode ser categorizada, ela pode ser toda empreitada, mas às vezes não, ela é mista. Ela é mão de obra registrada com parte empreitada e você também tem um custo de administração local. O que é administração local? É no caso de você ter um engenheiro, um encarregado ou mais de um encarregado na obra, isso a gente explica já quando entrar na planilha analítica. Depois a gente vai para o resumo das etapas, que são as cabeças de composição, né? Então esse orçamento tem 22 composições de custos, 21 na verdade, o BDI não é uma composição, ou é uma composição feita à parte, já eu explico. Então essas são as cabeças de item, que aí você fala bem assim, Guimel, beleza, então você tem aqui serviços preliminares, tantos R$1.000, como eu sei que foi composto esse custo de R$13.000 nesse orçamento modelo que você está mostrando? Tá tudo aqui no orçamento. Daqui, gente, partem todas as planilhas, tá? Do orçamento, partem todas as planilhas e algumas outras planilhas alimentam o orçamento. Então, por exemplo, planilhas que são alimentadas pelo orçamento analítico. O resumo geral, o resumo das etapas, a curva BC de insumos e serviços. Planilhas que alimentam o orçamento. O cálculo de custos indiretos alimenta o orçamento, o cálculo de mão de obra alimenta o orçamento, o cálculo de BDI determina o BDI que vai finalizar o custo do orçamento, e é assim que é composto o orçamento. Então vamos lá para explicar
a planilha de orçamento analítico, a planilha mais importante do conjunto de planilhas que você vai receber. É aqui que estão todas as composições. Se você for no resumo sintético ou no resumo das etapas, você vai ter as cabeças de item 1.0, 2.0, 3.0, até o último item do orçamento. No orçamento analítico, é que essas composições estão mais abertas. Então, se você pegar aqui, por exemplo, no resumo das etapas, o item 5, fundações, estruturas metálicas e coberturas, como é que eu analiso melhor esse orçamento que tem o maior peso da obra? Eu venho na planilha analítica, item 5, fundações, estruturas metálicas e coberturas. Eu tenho uma série de subitens, tubulões e mais subitens, vigas e blocos do baldrame, estrutura metálica, cobertura, até finalizar o item 6. Ou seja, esse orçamento aqui, ó, o analítico, é o orçamento completo, é a planilha mais importante do orçamento, porque ela mostra todas as composições de custos, ela vai te mostrar como a Ossatec chegou no valor final da obra aqui, ó, que a gente vai lá para o final da planilha, tá aqui, ó. Como eu cheguei nesse valor de 3 milhões e 37, mais BDI que deu 3 milhões e 587. Simples. São as composições de custos, tá? São as composições de custos. Então, todas as outras planilhas puxam dessa. Depois você vai ter o orçamento sintético, que nada mais é do que um orçamento resumo. Depois você vai ter gerado, depois do orçamento concluído, as duas curvas ABC. A curva ABC de insumos e serviços. A curva ABC de insumos, ela relaciona todos os itens da obra, material e mão de obra. Porque a gente tem um erro em acreditar que insumo é só material. Não, insumo é tudo que está dentro de uma composição. E a composição não tem só material. Se você entrar aqui, por exemplo, nessa composição aqui, ó, de aterramento da entrada de energia, você vai ter material, tá vendo? Ó? Material e mão de obra. Então você tem cabo, conector, haste, eletricista e ajudante. Insumo vem do grego, vem de uma palavra grega que traduzida significa ensoma. É tudo que fez gerar uma composição de custo. Então todos os insumos, sendo material ou mão de obra, elas vão aparecer na curva ABC de insumos, relacionados do mais significativo, ou seja, do que tem maior peso, e você vê que tem uma barrinha de progressão aqui, né? Para o que tem menos peso. Então você tem isso para os insumos e também para os serviços. Você tem a possibilidade de enxergar quais são os serviços que têm maior ou menor peso na sua obra, também relacionados do maior para o menor, com uma barra de progressão, para que você tenha uma visão já dinâmica do que está mais pesado no orçamento. Os custos indiretos são as composições de todos os custos que não estão dentro das composições. Que custos são esses, Guimel? Barracão de obra, fechamento de tapume, placa da obra, alugar bebedouro para o pessoal beber água, comprar ferramenta, alugar equipamento. Inclusive, os custos indiretos, eles têm duas planilhas. Tem a aba composição, que é como a gente chega no valor dos custos diretos, e tem um histograma de equipamentos, tá vendo? É uma planilha bem gráfica, um histograma mesmo, que mostra como os equipamentos estão distribuídos durante a duração da obra para determinar o custo deles, para fechar o custo deles. Inclusive você vai ter um campo aqui para isso, né, que determina o valor total dos equipamentos para essa obra e o custo mensal de equipamentos para essa obra, não ferramentas é calculado à parte. Ok? Depois você tem a mão de obra. Como funciona o estudo de viabilidade? A gente pega a obra, por exemplo, essa obra foi feita para Salvador. A gente pega o valor que o Sinduscom determina de piso para colaboradores na praça em que a obra é orçada e a gente inclui os encargos determinados pela Caixa e pela tabela SINAP. Então, por exemplo, se você pegar aqui carpinteiro, você vai ter uma composição que faz a gente chegar nesse custo horário de R$ 23,68 por hora. É este custo, por exemplo, que vai lá para o orçamento. Ó, se você for lá no orçamento, e vamos voltar ali para a estrutura, que é onde vai aparecer o carpinteiro, tá vendo? Ó, entra aqui o custo de R$ 23,68. Tá? Então esse custo ele é composto. Como é que eu sei que esse custo é composto? Eu vou lá na mão de obra, tabela de funções, e eu tenho o custo do carpinteiro, como é que ele foi composto. Eu também tenho a tabela de encargos, para você entender como é que funciona a tabela de cargos da sua praça, a tabela de cargos adotada para o seu orçamento, e o custo de mão de obra, um resumo do custo de mão de obra por função. Quantas horas dentro do seu orçamento tem de cada colaborador, e no caso dos mensalistas, quantos meses de cada colaborador tem dentro do seu orçamento. Por fim, nós temos o cálculo de BDI, que segue o Acórdão 2622 de 2013 e a NT4, tá? A norma técnica 4. Tá? Por que a gente faz isso de acordo com a normativa? Porque cada construtora
tem uma tabela diferente de custos, de composição de BDI. Então, cada construtora determina, de acordo com a maneira com que ela gera a sua administração central, o seu custo de escritório, de mobilização, de logística, e de lucro, de imposto, de risco, etc., a sua taxa de BTI. A gente manda uma taxa de BDI sugerida. Então, é assim que você vai receber uma planilha de Excel amigável, onde você pode navegar através de links, o seu estudo de viabilidade financeiro, que é um estudo de viabilidade completo, com vários relatórios de custos para você estudar o custo da tua obra e determinar como é que você vai planejar a execução dela, ok? Espero que tenha sido elucidativo esse vídeo. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas, mas caso haja alguma dúvida, você pode acessar o nosso site, é o orsatec.com.br. Inclusive, deixa eu abrir ele aqui. Eu tenho uma informação importante para dar sobre o nosso site e sobre a Orsatec. Então vamos lá, aqui ó. Então aqui ó, se você clicar aqui em Saiba Mais, você vai ter um vídeo de apresentação da Orsatec que mostra basicamente eu navegando pela nossa planilha, um vídeo bem rapidinho. E se você clicar aqui ó, em clique e Saiba Mais ou acessar o site orsatec.com.br, vai ficar Orcatec porque não tem o cedilha, orcatec.com.br/como funciona. Você vai ver como funciona, a gente vai explicar aqui e responder perguntas frequentes sobre como a gente elabora os nossos estudos de viabilidade financeira, ok? orcatec.com.br/como funciona. Eu te agradeço por assistir esse vídeo e estou à tua disposição. Um abração, tchau, tchau.